vai terminar muito bem, porque estamos aqui novamente juntinhos, conectados na vibe mundial. Eu, Patrícia Kovacic, tenho a alegria de ter vocês aqui no Portal da Cura para mais um sábado do bem, um sábado de um papo mais leve, sempre um convite aqui para novas reflexões. Vamos abrir aqui a nossa mente, vamos aquecer o nosso coraçãozinho e hoje meu convidado ele é muito especial, ele é bem multifaces, ele tem uma caminhada longa e é gostoso, vai ser gostoso, aliás, ouvir ele, para nos inspirarmos à mudança. Então, né, como eu falei agora há pouco, para trazer mais vida para os nossos dias. É isso aí. Então, o Alexandre Santucci está aqui para nos inspirarmos nesse sábado, finzinho de tarde. Eu, como sempre, agradeço muito a todos os ouvintes que me acompanham aqui no ar, ao vivo pelas ondas da Vibe, mas também durante a semana, se conectando comigo através do WhatsApp ou dos canais digitais. Agradeço meus patrocinadores que me apoiam, que junto com eles aqui conquistamos mais de um ano de programa e como eu falei e comemorei com vocês recentemente a extensão do programa para 1 hora, para termos mais possibilidade de juntos explorarmos esses novos caminhos. Agradeço o querido Doni, que está aqui neste sábado nos apoiando, né, dando todo o apoio técnico e vai receber as ligações de vocês, ouvintes, que foram participar aqui do nosso programa. Então, recebam o Doni também com alegria na casa de vocês. Obrigada pelo espaço. Eu vou passar já o meu telefone e o telefone da Vibe para a gente manter aqui esse contato mais caloroso e, como eu falo, ao vivo, espontâneo, e é importante que vocês participem do programa juntinho comigo. O meu telefone é 11... falo aqui de São Paulo, direto da Avenida Paulista, e o número é 955955465. Então, é 955955465. E o telefone da Vibe Mundial, para vocês entrarem no ar comigo e com o Alexandre, é 11 também, 3171-0221 ou 3262-4490. Convido vocês, além de entrar aqui nos canais digitais da Paty Kovacic, o Instagram, o Facebook, principalmente o YouTube, para vocês conseguirem rever essa entrevista de hoje e outras tantas maravilhosas que já aconteceram aqui aos sábados contigo. Convido vocês para acessarem também aquela organização, aquela ONG que vem aqui do meu coração e que é a bandeira que eu carrego todos os sábados com vocês, que é a Associação Estevão e Maria Kovacic. Essa associação, para quem escuta a primeira vez, aqui você ouvinte, conectado comigo, é uma associação que trabalha de forma voluntária para divulgar a pesquisa e tratamento do Estevão Kovacic voltada a pacientes com câncer. Então, hoje estamos localizados em muitos pontos no Brasil e em outros países do mundo com a mesma proposta, tá? De oferecer aos pacientes que recebem diagnóstico de câncer um caminho diferente para percorrer. Então, um caminho eficaz e com bons resultados para você resgatar a saúde do seu corpo. Se tiver mais dúvidas, acessem o site, os canais digitais. Se tiverem mais dúvidas sobre isso, eu deixo disponível também mais uma vez meu telefone para vocês entrarem em contato ao longo da semana. Eu sou também terapeuta voluntária, faço parte desse grupo incrível e da família do cientista Estevão Kovacic. Então, por isso, com muito carinho, com honra, eu trago para vocês aqui essa novidade ou fortaleça um pouco mais essa nossa vivência. O site da associação é AEMK, de Associação Estevão e Maria Kovacic.org.br. E o meu telefone, mais uma vez, é 11 95595 5465. Agora, né, Doni, vamos lá ouvir essa vozeirona do Alexandre Santucci, que vem aqui conversar o quanto é vital nós nos conhecermos. Como é importante, né, Alexandre, emergir essa coragem, essa vontade de viver. Ele que tem um currículo super longo, então eu passo para ele a vez de se apresentar. Essa bola pesadérrima da apresentação é sua, mas eu te digo, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo também pelos nossos ouvintes nas suas casas, carros ou festas, onde estiverem nos ouvindo nesse momento. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Doni, obrigado. A Patrícia deixou eu fazer a minha apresentação porque eu me apresento muito mal. E do jeito que ela falou, parece que o programa ia acabar e ela não ia ter dito tudo o que eu já fiz na vida. É mais ou menos isso. Tem... Ai, ai. Parte da nossa caminhada, Alexandre, a gente conseguir
evidenciar nossos pontos positivos, evidenciar, valorizar, não é? Então, eu passo para você, sim, esse exercício. É para já, eu quero ouvir tudo do melhor que você já viveu. Maravilha. Então, como você já havia dito ali um pouquinho antes, ou no off, que agora eu já estou meio perdido também, mas enfim, eu sou psicólogo de formação, né? Mas antes de chegar à psicologia, é algo que eu venho descobrindo muito, né, nesse período. Eu estou com 51 anos, né? Beleza. E 51 anos de vida, para eu falar disso, eu tenho que falar da minha mãe, tá? Ótimo. A minha mãe tem 78, é isso aí, 26 anos, ela me teve com 26 anos, Qual então é o ela nome tem dela? 78. Dona Geni, Geni. Ela tá na escuta, será? Eu acredito que sim. Dona Geni, um beijo para a senhora. Vou aproveitar e mandar um beijo para minha mãe e para as mães que nos acompanham aqui. E a minha mãe, ela sempre disse algo que eu acho fundamental. E é sempre fundamental a fala dos pais na nossa vida, né? Mas ela dizia uma coisa sobre idade, que é assim, nós temos que saber envelhecer bem e nos orgulhar da idade que temos. Então, eu nunca me escondi na idade, eu sou um desses caras que tem a pele de bebê. Então, eu com 40 anos tinha aparência de 30, imagina quando eu tinha 25, eu tinha aparência de 15, 16, né? E era sempre terrível, porque eu queria parecer mais velho. A gente tem esse desejo, né, de amadurecer, ganhar algum reconhecimento ou respeito, que bobeira. Exatamente. Então, eu acho, Patrícia, que assim, quando eu cheguei para fazer psicologia, eu já tinha visto muita coisa. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, porque eu queria ganhar o meu dinheiro. Não sei te explicar por quê, além disso. E aí comecei a fazer um monte de coisa, eu tinha vontade de ser ator, aí eu fui cair no golpe, né, da agência, e fiz foto, e você vai pra Globo, e não sei o que, nada. Você só paga o dinheiro e acabou, não acontece nada disso. Mas aí eu fiz teatro, entrei num grupo de teatro, muito legal, um trabalho muito bacana, enfim. E foi, até que quando eu cheguei na psicologia, eu já tinha experimentado muitas coisas em termos de carreira, e já trabalhava com marketing, né? Eu trabalhava numa multinacional americana com marketing. Era muito louco, porque a minha formação antes da psicologia é mecânica industrial. E eu acho que esse momento da vida, até chegar na psicologia, me abriu muito o leque, o espectro do que é viver. E eu sempre achei que a gente tinha que começar a fazer outras coisas além daquilo que você faz para ganhar a vida, por exemplo. Evidentemente que eu gosto muito de falar, sempre gostei, sou uma pessoa da comunicação e uma formação técnica não me impediu de trabalhar com marketing, pelo contrário, me ajudou, me levou para isso. E isso foi minha carreira, a tônica da minha carreira profissional e pessoal, porque você já me ouviu falar isso e algumas pessoas que me acompanham também sabem, a gente não separa pessoa... o pessoal do profissional. Sim. Você é uma pessoa só. E eu acho que esse é o grande problema daquilo que a gente vai falar hoje, das pessoas se empobrecerem. Nós estamos vivendo, ao longo das últimas décadas, um certo embrutecimento pessoal, por conta do profissional. Como se fosse possível você compartimentar. Não, agora eu sou a Patrícia apresentadora da Vibe Mundial. Agora eu sou a Patrícia namorada. Agora eu sou a Patrícia filha. Não, você é a Patrícia o tempo todo, em todo lugar. Quando o trabalho te pressiona para você ser alguém diferente do que você é, você começa a minguar os teus próprios recursos, né? Que é um pouco disso que a gente tem para falar. E então, quando você falou da minha carreira, para eu me apresentar, por isso eu acho muito difícil falar de mim, eu acho que é muito difícil falar de si mesmo, porque a gente não sabe muito bem o que dizer exatamente para se apresentar. Eu fui da doutrina espírita durante alguns anos, eu aprendi uma coisa que eu acho tão bonito, que a gente não deve falar da gente, né? Então, para mim é muito difícil dizer...
eu sou psicólogo, pós-graduado em marketing, não sei o quê, eu já fiz isso, e fui aquilo outro, não sei o quê. Porque, gente, quem tem que falar, quem tem que dar testemunho da minha vida é você, não sou eu. É você que vai me olhar com um olhar de admiração pelo que eu fiz, e aí sim o mundo me apresenta. E é esse o trabalho que eu faço. A marca pessoal é isso. Eu preciso mostrar o melhor de mim para que as pessoas reflitam isso, né? E digam, realmente, isso que ela faz é o que ela é como ela se mostra, e é como eu vejo, né? E eu falo isso no trabalho de mentoria. Nem a voz que eu coloco para fora é a voz que você ouve, porque o que você ouve é diferente do que eu ouço. Justamente. Isso que você falou é importante, né? Você é o que você faz, né? No fundo, brincando com o seu currículo, nós somos o que nós fazemos hoje, com tudo isso que a gente passou, né? Porque muitas pessoas ainda ficam presas a ter uma referência de diploma, como a gente estava falando, ou uma referência de uma indicação em um trabalho, em uma empresa, em afins, mas no final, o que é ela? Né? Então, no final, o que ela consegue fazer com tudo isso? E quando eu escuto você falar, eu penso em muitas coisas de como a gente vai seguir essa conversa, porque é um dilema muito grande. Porque você disse, né? A sua voz também não vai mostrar a mim exatamente o que você tem a intenção, porque isso vai passar pelos filtros da minha experiência, da minha vida, né? E ao mesmo tempo, quando a gente sai por aí para se aventurar e ser alguém, então viver nessas multifacetas que eu brinquei, a gente também está exposto a isso, a forma que as pessoas vão compreender a nossa atitude, a nossa voz. E quando a gente está sob a liderança de alguém, ou a gente se coloca numa posição que depende de outras pessoas para direcionar o seu posicionamento, você fica à mercê da compreensão e da intenção do outro. Então, a gente vai acertando enquanto a gente pode errar, a gente vai errando enquanto a gente tenta acertar. Mas a ideia, ouvinte, hoje aqui, é que a gente possa ter essa coragem, porque mais cedo também estávamos dizendo, né? Só erra quem tenta acertar. E a gente acerta, a gente erra, mas o importante, mesmo que você tenha receio, né, de passar alguma vergonha ou, de repente, errar, né, sob os julgamentos de outras pessoas, eu acho que vale muito a pena. Eu quero que você escute aqui nossas palavras e pense, vale muito a pena você arriscar e tentar se expressar. Errou, não se expressou direito, tenta novamente. Não entra no seu casulinho e para de evoluir, né, Alexandre? Porque a vida é tão preciosa, né? E como você começou a sua fala aqui sobre a idade, sobre envelhecer, né? Eu acho que sempre é o momento da gente se conhecer, se descobrir, sempre é o momento de mudar o jogo, né? Muitos ouvintes meus têm uma idade um pouquinho mais avançada e às vezes eles têm medo, né? Ai, Patrícia, isso não é muito arrojado, ou muito novo, é muito moderno, é muito diferente do que eu estou acostumado quando a gente fala de terapias naturais, mas se faz sentido, e se você está vivo, respirando, né, Alexandre, por que não, né? E Patrícia, você me deu um gancho lindo até. A minha mentoria, eu começo sempre com uma pergunta. O que você quer da vida? Ai, meu Deus. E a maioria das pessoas trava nessa hora. Fala assim, o que você quer da sua vida? Né? Que as pessoas falam de, eu quero um carro, eu quero um apartamento. Não, o que você quer enquanto pessoa para a sua vida? Como você se vê nisso? E normalmente as pessoas se embananam nesse momento, porque realmente é uma pergunta que a gente não se faz, mas a gente deveria se fazer todos os dias para saber quem nós somos, né? Porque quanto mais você sabe quem você é, melhor você lida com você mesmo, e melhor você se aceita, e melhor você se relaciona, né? É o tal negócio que hoje está muito em moda, assim, você tem que saber falar não. Gente, para! A gente tem que saber quem nós somos para dizer se aquela negativa faz sentido na sua vida. Senão a gente vai falar sim, porque é natural do ser humano. Perfeito. Se a gente não sabe o que dizer, a gente costuma confirmar, né? E aí a outra pergunta que eu faço é, tá bom, você não sabe o que você quer da sua vida, mas o que a sua criança queria ser quando você crescesse? Ai, meu pai. E você sabe que eu já passei por algumas situações com mentorandos e assim, as reações são muito legais, algumas às vezes difíceis,
Porque tem pessoas que tiveram uma infância muito rica, então acessam aquilo de uma maneira gostosa. E existem pessoas que não tiveram uma infância tão gostosa e têm dificuldade muitas vezes de chegar na infância e muito menos responder o que a criança dela queria ser quando crescesse. Mas, evidentemente, que isso faz parte de um método, assim como você estava falando, do método da família, que eu fiquei... Faz um ano que eu te conheço, mais ou menos. Eu sempre tive curiosidade de saber quem é o cara que criou isso, se é pai dela, se é tio, não sei o quê. É o bisavô. É o bisavô. E eu ficava morrendo de vergonha de perguntar. Mentira, não tinha vergonha nenhuma. Eu só queria... a gente se conhece, mas nunca tivemos assim, perto. Sim, tão pertinho, né? Porque nós nos conhecemos durante a pandemia. Exatamente. E é engraçado, porque é a primeira vez que nós estamos nos encontrando e tem, assim, uma familiaridade, uma afinidade grande e nós nunca tínhamos nos visto. Isso me mostra e confirma o que a gente acredita, né? O como que a gente tem oportunidade, independente da ferramenta, independente da presença física, como nós temos as oportunidades quando nós desejamos. Exatamente. E o como é, então, importante, mais uma vez, estar esclarecido do que você quer. Mas a gente tem tanto assunto, por isso que você não entrou e por isso que eu desculpo você, mas quem está ouvindo aqui ele já conhece um pouquinho da história. Vou passar todos os links para você, que nem eu faço com meus ouvintes, hein? Você vai entrar no site da associação, vai ver o vídeo lá contando a história do Estevão Kovacic e o que cada geração conseguiu de lá para cá, Santucci, em 60 anos, contribuir para manter isso vivo. É uma história bem legal, mas hoje a gente vai ouvir a sua. Mas agora já está satisfeita a minha curiosidade. Qual é o membro da família que começou essa história? E Então, e aí falando dessa coisa da criança e do que você quer ser, e com isso, do método da sua família, e o que a sua família vem carregando, é que a gente começa a construir essa linha e resgatar, por forma de uma coisa que eu chamo de pensamento amoroso, né? Porque eu não gosto dessa coisa da inteligência emocional. O que é uma inteligência emocional? Nós somos seres pensantes. A gente não consegue andar se não pensar. Então, como que você vai... Não, é um pensamento amoroso. É um pensamento sentimental que a gente tem. Quanto melhor a gente afina isso na nossa vida, quanto mais a gente traduz o que eu estou sentindo na minha fala, ou seja, quando eu sinto, passo pelo pensamento e aí eu falo, quanto melhor eu faço isso, melhor eu vivo. Sim. Né? Então, isso não é a questão da inteligência, porque senão pessoas menos inteligentes não poderiam ter uma vida legal, uma vida emocionalmente estável. Né? Então, venho falando disso e tem um método, então essas perguntas elas fazem acessar uma parte da história que ficou perdida para falar disso que você estava falando antes. Quando eu resgato minha criança, quando eu resgato o lúdico da minha vida, eu me sinto tranquilo para ser quem eu sou. Por quê? Nossa, nós estamos numa sociedade que esqueceu a arte. Né? Meu último livro, que eu lancei agora, tem um mês e pouco, que é o Poemas, Crônicas e o Amor, resgato o artista Santucci? Não, eu publico o artista Santucci. Né? E publicar o artista para que as pessoas também se encorajem. E a gente falou disso ontem na nossa prévia, enfim. Coragem vem de cor, que é coração. Nossa. Um coração que age. Né? Então, mas você tem que agir com o coração. E o artista é aquele que se predispõe a agir com o coração. E a criança é um artista sem regras. O lúdico faz parte da criança. Então, todos nós somos artistas. Todos nós somos artistas. Não é à toa que nossa mãe, nosso pai fazem assim, tá fazendo arte, menina? Tá fazendo arte, menino? Porque a gente faz arte, a gente cria, a gente tá ali pensando uma forma de ter prazer. O artista busca isso e ele quer repartir, ele quer compartilhar isso com as pessoas. Então, quando você fala dessa coisa de você se expor, de você não ter medo do ridículo, e no meio do teatro a gente fala muito isso, o ator é aquele que não tem medo de se expor ao ridículo, né? E de se expor, né? Porém, o que a gente faz com a nossa vida? A gente fica buscando modelos. Eu posso me expor, a Patrícia pode se expor. Como você vai se expor melhor? Quando você expõe aquilo que é teu de fato.
com o teu recurso. Quando você se expõe com o recurso do outro, você se sente ridículo. Quando você se expõe com o teu recurso, você não se sente ridículo. Quer dizer, você precisa estar bem esclarecido, mas uma vez para ser autêntico, para ser você. Exatamente. Aí te dá a segurança e o que você falou, essa tranquilidade. Você vai se expor, você vai se sentir meio, putz, e agora? O que vai acontecer? Mas aquilo é teu. Então, cada um vai reagir de um jeito, vai ter uma reação, isso é o meu trabalho. É a minha produção. Se você não gostou, paciência. E vai ter gente que fala, putz, você não gostou mesmo? Mas assim, nem um pouquinho. Mas no fundo, você está ali, não, é meu aquilo. Você tem o caminho do orgulho disso. E é o treino. Não, e sabe que eu estou ouvindo aqui você falar, então já que a gente está falando de medo de se expor, entre outras questões que envolvem essa preparação para você, como, então, ator, quando você estava ali à frente do palco, mas hoje, principalmente, além de mentor, né, você é palestrante. Então, quando você está ali elaborando um trabalho que foi solicitado por uma equipe específica, com uma pauta específica, você também passa por esse processo de, meu Deus do céu, que vai ser quando chega lá, certo? Nossa, passa, Paty. Agora, você faz uma semana, me chamaram meio que assim... Um processo até que rápido, enfim, e porque eu tô com muito trabalho também, né? Nem era tão rápido. Mas pediram para eu fazer a minha palestra, que é a marca é você, só que para falar de produtividade. E assim, eu falo de produtividade, no livro mesmo tá dito sobre produtividade, né? Uhum. Mas eu não tinha uma palestra de produtividade. E aí você vai fazendo as coisas, por conta do monte de trabalho que eu tô... Foi chegando assim, 10 dias antes da palestra, e eu tinha que criar o roteiro da palestra. Enfim, era uma palestra à distância, claro, para 200 pessoas, mais ou menos. Eu falei, o que eu vou falar, né? E assim, e aí tem um medo de você falar besteira. Eu tenho medo de falar besteira. Eu sei que eu tenho muito conteúdo, mas... puxa, e agora? E aí, às vezes, a gente tem que se lembrar daquilo que a gente faz. E aí eu falei, mas qual que é o teu recurso de produtividade? Né? Eu falei, eu vou falar do meu recurso de produtividade. Eu vou falar para as pessoas que, assim, por que eu produzo muito? Né? Vamos ajudar as pessoas, inspirar pessoas, fazer com que as pessoas elaborem a partir daquilo que você faz de melhor, porque aí fica verdadeiro. Sim. E aí eu fui falar da minha... Né? Aí você falou, eu multifacetado, não sei o quê. Porque eu adoro produzir. Isso faz parte de mim. Então, como eu posso te ajudar a produzir mais? E aí foi assim. Aí a palestra foi muito boa, foi muito legal, tá? Mas lá atrás tinha um medo, tinha uma coisa assim, e agora? O que eu vou falar? Sim. Será que vai fazer sentido para aqueles que vão me ouvir? E aí, Patrícia, é muito legal porque... começaram umas quase 200 pessoas, terminaram 158, se eu não me engano. Isso online, né? Online. Que é outro desafio hoje, né? Você não tem reação, calor do público para saber, tô acertando, tô errando. E você não vê as pessoas, né? Porque a tua tela fica ali com os mediadores e algumas pessoas, né? E você não vê tudo, aí você só começa a ver o chat lá, você fala, puxa, nossa, tem bastante gente aqui, né? E quando terminou, eu fiz uma chamada para ação e tal, e aí falou, então vamos continuar, já que a gente está aquecido, quem entrar lá no meu Instagram, eu vou dar um livro, vou sortear 4 livros, né? Ai, você achou? Vai entrar um ou outro. Entraram 130 pessoas, Ai, assim, que quer dizer, gostoso. me seguiram 130 pessoas, né? Quer dizer, as pessoas estavam ali. Eu falei, gente, mas que coisa louca. E aí, depois, algumas pessoas que assistiram e os próprios comentários, que foi provocado isso, foi assim, olha, o tempo passou muito rápido. Sim. Isso para o palestrante é a melhor coisa que a gente pode ouvir. E aí eu vou te dizer agora que o tempo aqui também passa muito rápido. Ai. É e para você e para os ouvintes que nos acompanharam até aqui, eu peço licença, porque a gente está chegando no final da primeira parte do programa. Aguardo vocês, então, retornar na segunda parte para a gente seguir essa conversa com o Alexandre Santucci e eu aqui, Patrícia Kovacic, para falar um pouquinho sobre o quanto é vital nós nos conhecermos. Eu quero inspirar vocês nesse fim de tarde com muita coragem. Até já! Hoje eu só quero que o dia termine bem e vai terminar muito bem porque
Quem me acompanha aqui ou quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Vamos ter uma tarde maravilhosa porque estamos conectados aqui na Vibe Mundial através do Portal da Cura. Eu, Patrícia Kovacic, enfermeira, terapeuta integrativa, tenho um convidado super querido nessa tarde, que é o Alexandre Santucci. Opa! Agora foi. Ele que é psicólogo, tem uma longa caminhada e mais recentemente trabalhando com uma mentoria incrível, qual nós sentimos no coração de trazer esse assunto aqui para vocês. Então, algumas perguntinhas que ele trouxe aqui na primeira parte do programa. Quem estava acompanhou, vou repetir. Quem está chegando agora, seja bem-vindo e já entra nessa vibe aqui. O que, querido ouvinte, você quer da sua vida? Essa é uma das perguntas que ele fez. E a segunda é, ficou na dúvida? Não está tão esclarecido com relação a isso? O que a sua criança queria ser? Não é isso? Quando você crescesse. Quando você crescesse. Então, a gente vai conversar um pouquinho nesse caminho, dessas diretrizes, porque a ideia é cada vez você mais viver você de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais sincera. Eu sempre comento aqui que a melhor forma da gente se comparar com algo é o nosso eu do ontem, né? Não é o nosso vizinho, nem usar outra régua, porque assim a gente tem uma possibilidade muito grande de fracassar na nossa caminhada, trazer infelicidade. De uma forma geral, como enfermeiro, eu sempre trago aqui aquelas dicas, né, dos pilares para a saúde. Então, não viver a nossa verdade é um grande caminho para a gente ter uma infelicidade ou doenças diversas. O nosso convidado também é escritor e um pouquinho disso tem 2 livros aqui que eu vou citar o nome para vocês. Mas antes de passar toda essa resenha do Alexandre, eu queria agradecer vocês por me acompanharem até aqui e lembrar mais uma vez que o meu WhatsApp hoje, durante a semana, sempre está aberto para receber as sugestões de vocês com relação às pautas, perguntas, tá? As críticas, porque eu estou aqui junto com vocês aprendendo cada dia a ser um pouco melhor. E hoje, né, a enfermeira está como uma comunicadora. Quero também deixar o telefone da Vibe Mundial para vocês participarem aqui comigo. E o site da minha querida associação, a qual eu sou terapeuta voluntária da Associação Estevão e Maria Kovacic. Então, pega aí o seu papel e caneta, anote tudo já, querido ouvinte. O meu WhatsApp aqui de São Paulo é 11 e o meu telefone é 95595-5465. Então, é 11 95595-5465. O telefone da Vibe, se você tiver essa coragem aí, e tiver uma afinidade com o nosso papo, quiser se expor um pouquinho, fazer o seu depoimento, sua pergunta é 11 3171 0221 ou 3262 4490. E o site da nossa associação é aemk.org.br. Na primeira parte o Alexandre brincou, né? Patrícia, você fala tão rápido e fala tão empolgada, parece que a gente, né, tem tanta coisa para falar que não vai dar em 1 hora. Mas você vai perceber, Alexandre, que não dá em 1 hora. Por isso que eu sempre agradeço os ouvintes que estão conosco aqui, que vão reprisar esse programa na segunda, assim como os patrocinadores que acreditam no meu trabalho e no nosso encontro, Alexandre. Então, seja mais uma vez muito bem-vindo, Santucci. Que você seja bem-vindo por mim, pelos nossos queridos ouvintes ou os internautas que estão aqui no Facebook da Vibe Mundial, no YouTube e no meu Instagram. E aí, como estamos nessa tarde? Estamos muito bem. Você sabe que eu gosto muito, parece que eu só li esse livro na vida, mas eu tive que ler alguns eu li por prazer, e, enfim, eu escolho muitos. Mas tem um que de uns 3 anos para cá eu tenho citado muito, que é Os 4 Compromissos do Dom Miguel Ruiz, porque o livro é lindo, para mim foi um livro libertador, mas ele fala uma coisa, que é o primeiro compromisso, assim: tome cuidado com as suas palavras. E ele fala de outras coisas, né? Nós não temos tempo para falar. Um dia a gente vem aqui só para falar desse livro, que é genial, maravilhoso. Tem outros livros. O filho já está escrevendo. Isso é uma filosofia que chama filosofia tolteca. Uhum. São os mentores dos maias e dos astecas. Dos maias, os astecas. E também esse povo que viveu no Peru, os incas, né? O Peru, que a gente conhece como Peru, Chile, Bolívia, enfim. Então, eles foram mentores dessas civilizações. Os incas, os maias, eles beberam dessa fonte que é a filosofia tolteca. E ele fala isso: o primeiro compromisso é esse: tome cuidado com suas palavras.
E quando você estava falando aqui no intervalo sobre coragem, sobre orgulho, né? E quem me acompanha nas lives, enfim, tal, já tem algumas pessoas que acompanham, acho que gostam de mim, enfim, acho que não sei se é pela voz, enfim, às vezes pelo conteúdo, mas Parece alguns... que tem bastante gente que gosta de você lá no Instagram. Então, eu sempre faço uma coisa que é, por exemplo, eu vou falar de ambição, vou falar de coragem, eu vou falar de... Enfim, não importa. Eu começo essa fala procurando entender que palavra é essa, né? A etimologia da palavra. Por que a gente precisa fazer isso? Porque, às vezes, por conta do uso e do costume, a gente começa a ter vergonha de algumas coisas. Então, as palavras nos ressignificam sentimentos e aí o nosso pensamento vai para um outro lugar. Então, eu vejo, por exemplo, que algumas pessoas, quando falam que têm orgulho de si mesma, como se fosse algo pejorativo. Não. Ter orgulho de si mesmo vem principalmente do se amar. Então, para que eu possa resgatar os meus recursos, eu preciso resgatar o meu amor. Eu preciso ter orgulho da vida que eu tenho. Eu preciso ter orgulho das vitórias que eu trouxe. E eu vejo muita gente, e é um termo também recorrente hoje, falar de síndrome do impostor, né? Sim. A síndrome da impostora, que agora a gente tem que falar nos dois gêneros também, né? Da pessoa que fala, eu não sou capaz, não vai dar certo. Imagina que eu vou conseguir. Então, por quê? Porque a gente está se acostumando a olhar para os fracassos. E uma das coisas que eu também falo na mentoria, assim, a gente não melhora o ruim, a gente melhora o bom. Sim. Né? Então, eu vou olhar sempre para aquilo que eu faço melhor. E aí nesse livro que você vai falar daqui a pouco, Sucesso é o Caminho, eu falo assim, está bom, mas pode melhorar. É assim que eu produzo mais. E eu só vou aprimorar o bom se eu me expor e errar eventualmente, Exatamente, né? mas eu melhoro a partir do bom e não do ruim. Do ruim. Alexandre, eu acho que a gente tem ou Santucci, temos alguém aqui na linha, pode Vamos ser? lá. Pode colocar na linha. Boa tarde. Boa tarde. Olá, quem fala? Ih, falhou. Repete pra mim, minha flor, qual é o seu nome? Edna Ribeiro. Ô, Edna! Que linda! Me fala só que cidade que você fala, Edna, porque a gente conversa pelo Instagram. Verdade. Hospital. Ai, falhou de novo. Consegue me ouvir, minha flor? Consigo te ouvir. Tô com... É uma honra ouvir sua voz, viu? Os ouvintes que estão me acompanhando aqui, eu fico feliz de ter seguidoras como você. Ela é escritora de livro, é uma querida. Já deixo aqui oficialmente o meu convite, hein? Eu me sinto honrado por esse convite. Muito em breve estar aí com você. Epa! Me conta uma coisa. Como que tá ressoando no seu coração nossa conversa de hoje, hein? Maravilhoso. Porque, assim, vem de encontro nessa pergunta que... Não vai dar certo. Perdemos ela. Ela é incrível, Santucci, ela é incrível. Perdemos ela não, perdemos o contato, gente, pelo amor de Deus. Edna está viva e passa bem. Minha flor, se estiver me ouvindo, tenta ligar novamente ou escreve aqui, porque realmente queremos ouvir sua voz, tá? Ou queremos ouvir, né, a voz de todos que... a sua pergunta, a voz de todos e pergunta de todos que estão nos acompanhando. Mas, voltando aqui, você estava falando da síndrome do impostor, né? Tem se falado bastante disso, né? Tem. Então, a gente tem... É um tema que a gente já conversou um pouco até, assim, que eu quero muito poder crescer com isso. Nós estamos vivendo algumas décadas sendo geridos, né, tanto nas empresas quanto na questão política, por líderes psicopatas. Para quem não sabe, os psicopatas hoje são em torno de 4% da população do mundo. Jura? E muitos deles estão em grandes empresas, em governos, enfim. E aí o que acontece? Essas pessoas, gente, para quem acha, psicopata... Primeiro, psicopata não é aquele que mata, tá? É assim. Todo serial killer é psicopata, mas nem todo psicopata é serial killer. Então, às vezes, ele está do seu lado e você não sabe. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa coisa toda politicamente correto, esses movimentos todos que a gente viu, muito disso foi criado por psicopatas.
para Que exercer, esses moldes. para te controlar. Porque o objetivo do psicopata é te controlar para ele ter prazer em cima daquilo. É só isso. Então, a gente começou a se sentir de uma maneira acuada para determinadas coisas. Por exemplo, falar de ambição, né? Então, mas eu não posso falar de ambição que é feio. Né? É como se ter dinheiro fosse feio, é como se ter sucesso fosse feio. Sucesso nesse sentido de ter dinheiro. Porque você sabe, sucesso do bem-sucedido ou do... o sucesso do rico, tá? Então, essa coisa, porque sucesso para mim é outra coisa, Aproveitar e inclusive. fazer o parênteses que você falou, é bom de conhecer as palavras, porque tudo tão dito superficial e raso, que aí você tem a incompreensão. Porque o sucesso, que é o bem-sucedido, é você ter conquistado muitas coisas que realmente te contemplam, né? O sucesso é presente. Essa é uma coisa legal de você ter dito. Não é o bem-sucedido é no passado e o sucesso é presente. Boa. Então, por que o sucesso é presente? Porque o sucesso é bem-suceder. Então, você continua sucedendo, você continua caminhando. Que gostoso de ouvir. Então, o sucesso é presente. Eu só queria tirar o sucesso de riqueza material, entendeu? Quando Mas você muito tem um bom caminho de sucesso, quer dizer, um caminho de bem-suceder, você atinge um resultado de riqueza, que não tem nada a ver com prosperidade, porque a prosperidade ela tem que atuar em várias áreas. Você tem que ser próspero espiritualmente, próspero amorosamente. A prosperidade ela tem que andar em tudo. Por exemplo, uma colheita próspera é uma colheita bem-sucedida. Tá? Então, a prosperidade também não tem a ver com essa riqueza que a gente está falando. Então, o termo correto é assim, eu fiquei rico, você é rica, tá? E isso não pode assustar ninguém, sabe? Esse estágio da vida, esse resultado alcançado, tem que ser bom. E a gente tem que educar as pessoas para olhar para o outro que tem isso e dizer, cara, que bom que você tem isso. E como a gente estava comentando, nós estamos vivendo uma pobreza tão grande, sentimentalmente, da palavra e tudo isso, que as pessoas agora já não têm mais nem inveja do que você tem. Elas querem que você não tenha. Sim. Né? Então, assim, é tão pobre que assim, eu não quero nem ter o trabalho de invejar invejar esses olhos lindos da Patrícia. Eu quero que ela não tenha, que ela fique cega. Quer dizer, sabe, é uma coisa... É muito pobre isso. Sim. Mas por quê? Porque Mas é mais cômodo, né? a gente está empobrecendo também a palavra. Né? Então, a ambição, por exemplo. Eu preciso ter ambição. Ambição é diferente de ganância. A ambição é o meu combustível para continuar bem sucedendo. Né? Então, eu ambiciono estar no programa da Patrícia. E não tem nada demais eu ambicionar isso. Sabe? Porque é uma delícia estar aqui, gente. Quem não veio tem que vir. E é o que eu faço. E a minha prosperidade, ela só vai funcionar na medida em que eu amplio energeticamente isso. Então, assim, eu quero que você enriqueça. Eu quero que você prospere em todas as áreas da sua vida. E eu quero estar perto para também enriquecer e prosperar. Exatamente. Porque você prosperando... E é uma coisa que é bem legal, que você, na sua chamada internamente você fez, que é uma frase recente, aliás, eu falei que ia te dar essa dica, eu vou dar a dica para todo mundo que está nos ouvindo. Venha. Criem as suas frases, não tenham vergonha nem medo, criem. E aí vai lá no pensador.com.br, eu acho que é isso. Isso. E aí você tem ali um negócio que você pode gravar o seu pensamento. Que legal. Você grava o seu pensamento. Tem um monte gravado os meus lá, né? E como isso eu aí, falo, vamos criar artistas aqui, vamos estimular escritores. Vamos estimular as crianças brincarem com a gente de novo. E aí você tem essa coisa da ambição e da humildade, que foi algo que a gente comentou um pouco, do amor como combustível, enfim. Mas por que ambição e humildade precisam andar junto? Porque quando acabar a humildade vira ganância. E para eu ter ambição, ou seja, para eu querer mais... Quando eu estiver caminhando, eu preciso ter a humildade de saber que eu não conheço o caminho e eu preciso de ajuda. Por isso que eu quero que você seja próspera. Por isso que eu quero que o Doni seja próspero. Porque toda vez que a gente se encontrar, nós vamos nos olhar com um sorriso energético. Dizer, puxa, você me ajudou energeticamente. A gente não vai falar isso. Mas um vai olhar para o outro e vai
e reconhecer energeticamente que nós nos ajudamos. E você estava falando de olhar amoroso, né? Olha só que olhar amoroso, que forma de viver amorosa é essa, né? Quando você prospera, né, nesse desejo mútuo, mas quando você alcança o local onde você acredita de prosperidade, onde você sinta essa prosperidade, você não está sozinho também, né? Exatamente isso. Porque nós não somos seres sozinhos. E o grande problema dessa sociedade, desse cunho psicopata, é que o psicopata ele é um ser sozinho. Ele não faz ligações. Então, voltando para ele. Então, o que acontece? Ele não acha que ele está errado. Ele acha que nós estamos errados. Ó, eu me colocando como um não psicopata. Mas eu não sou, gente. Eu sou, terapeutizado. Né? Até depressão eu já tive, então assim... E a medicação que ele utiliza, vou deixar aqui para vocês a dica, é diariamente o copo de vinho. Um dos segredos aqui, e um dos produtos aqui de conquistas da vida dele, eu vou até colocar aqui para quem está vendo o meu Instagram, ou aqui o Facebook da Vibe Mundial. É esse livro incrível, que é Descomplicando o Vinho, Doni. Hoje sou eu lá em casa tomando esse vinho e lendo esse livro. Então, Descomplicando o Vinho. A minha sensação quando eu escuto e vejo isso é descomplicar a vida. E esse aqui é o livrinho que ele falou que sucesso é o caminho, que ele comentou ele fez algumas citações no programa, eu acho que vale a pena registrar os dois e acompanhar depois o trabalho dele. Mas voltando aqui, a forma que ele se mantém no eixo, ouvintes, é tomando um belo vinho todos os dias. Então, eu acredito que você não seja psicopata. Mas e aí? Como que a gente vai descobrir esses 4% que estão espalhados na sociedade? Então. Como que eu vou saber se a minha régua está sendo, né, medida e comparada com uma pessoa dessa? Né? Eu já tive a experiência clara de ser liderada por alguém que tinha valores distorcidos. Porque é engraçado, porque eles sabem, o psicopata em si, pelo pouco que eu vivi, o pouquíssimo que eu li sobre... Eles sabem os valores que norteiam as suas decisões, os sentimentos que vão deixar você sem dormir ou que vão fazer você atravessar o Brasil inteiro, né, por uma, sei lá, caixa de fósforo. Mas eles não se abalam, né, quando você se abala. Eles não sentem culpa, né? Primeiro, eles não sentem. A primeira coisa é isso, eles não sentem, não tem sentimento. E então não se abala porque não tem sentimento. Se você chorar, espernear, qualquer coisa, para ele tanto faz, é a mesma coisa. Para ele e para ela, né? Porque tem mulher psicopata também, gente. Não é só homem, não. Mulheres também, viu? Eu vou fazer um comentário aqui de uma ouvinte muito querida e amada minha, Regina Pinheira, colocou: para isto que você toma vinho, Santucci, ela toma uísque. A Regina falou. Olha, beijo, Regina. Regina, vou te falar uma coisa. No final dos anos 90 eu dava uma palestra, por isso até tem essa referência aí, sobre empregabilidade, né? Que empregabilidade, eu descobri que eu sou um ser da empregabilidade. Na minha vida eu fiquei 2 meses sem trabalho, sem emprego, né? E aí diferencia o que é emprego de serviço, enfim, mas enfim, sem produzir, né? E nessa palestra eu falava na época, você está sofrendo de estresse, né? Hoje fala de síndrome de burnout, enfim, então, mas é o estresse, né? Falei, se você está sofrendo de estresse, você precisa trabalhar mais. E aí as pessoas queriam me matar, me fuzilavam. Eu via assim, eu cheguei a falar para plateias bem grandes e tal, fiz muito isso em faculdade e tal. E aí eu falava assim, olha gente, é o seguinte, o problema é que a gente, quando você trabalha com uma coisa e você começa a perseguir o resultado, e o resultado não se persegue, porque o resultado é simplesmente uma consequência do caminho, então... não se persegue resultado. Isso é uma grande besteira que se faz. É psicopata, né? Porque você não reflete sobre o que você está fazendo. E aí as pessoas ficam tão enlouquecidas para acontecer aquilo que esquecem de si mesmas. E quando eu propunha de você ter um outro trabalho, você trabalhar mais, é justamente para que você comece a ampliar a sua possibilidade de ver mundos, visões de mundo. Então, por exemplo, eu era executivo de uma empresa enorme no Brasil e tinha um grupo de teatro espontâneo. E a gente tinha uma causa social nesse grupo de teatro, então muitas vezes eu saía do escritório de terno e gravata, entrava no meu carro, tirando a roupa, botando uma camiseta lisa, um tênis, enfim... Dentro do carro, ia fazendo isso, eu chegava no lugar da apresentação, me apresentava junto com os meus colegas, os outros atores, e voltava. Assim,
a não ser os meus assistentes, enfim, ninguém mais sabia que eu fazia isso. E o pessoal falava assim, Santucci, você é maluco. Não, não sou maluco. Pelo contrário, eu estou mantendo a minha saúde mental. Então, assim, o que a gente precisa fazer, além de tomar uísque, tomar um vinho, é ler, sabe? Você, digamos que você é enfermeira, então você fica o dia inteiro naquela coisa de seringa, de agulha, de, sei lá, dependendo. De repente você está numa UTI, de repente... E aí o que você faz? Chega em casa e vai ler poesia. Sei lá, de repente você descobre um tipo de filme, de cinema, ou você pinta. Então você tem que criar uma alternativa produtiva. É importante que seja produtivo. Uhum. E é o que aconteceu. As academias vieram muito com isso. E aí, mais uma vez, de maneira psicopata, e é psicopata mesmo, você foi para academia, os caras foram lá e pá, agora você tem que ter um super corpo. Sim. Então, aquilo que era o teu prazer, a tua válvula de escape, virou também uma coisa enlouquecida. Porque você tem que ter um resultado que foi estipulado por uma pessoa que desconhece o seu íntimo. E aí você esquece que tem você nessa história de dizer, mas eu quero isso, eu quero um bumbum na nuca, né? Eu quero tríceps, bíceps, entendeu? Assim, será que é importante o tanquinho ou a torneira funcionar, entendeu? Sim, adorei. A gente tem que pensar um pouco nisso. Não, e é bom, né, parar pra pensar. E essa dica que você deu de sair da sua rotina e, sim, se estressar um pouco mais, mas com uma coisa que te satisfaça. Você não se estressa. Esse é o grande barato, porque você esvazia o estresse. Sim. Nessa hora. E procurar a arte como uma saída de tratamento também é importante. Então, aqui você sugeriu o livro, mas quantas outras coisas são arte e que vão trazer reflexões, né? Santucci, eu queria... a gente está na reta final aqui do programa, mas aí eu queria te pedir o seguinte. Primeiro, para você concluir essa ideia das psicopatas mulheres, porque isso, né, ouvinte, a gente tem que tirar o tema aqui, né, saber só se eu tô na linha mesmo. E antes da gente chegar à nossa consideração final, passa muito rápido, né? Eu cortei porque a Regina é uma muito querida, aqui também a Fernanda, tem uma turminha, a G Castabelli, o Danilo Stafano, que sempre também tá online. Obrigada, turminha. Vamos chegar aqui, ó, juntinho com ele no final do nosso programa. Já estou sentindo saudades. Pessoal, assim, ó, primeiro que é uma característica que é importante também, né? Você vai falar, nossa, psicopata tem que... Não, ele não sabe, ele nasceu assim. A primeira coisa é isso, o homem ou a mulher psicopata. São mais os homens, evidencia-se mais os homens, porém, existem mulheres. E uma coisa interessante é que os psicopatas, eles vivem como uma pessoa, como a gente diz, normal. Eles casam, têm filhos, não sei o quê. E tanto homens quanto mulheres. Então você não vai perceber isso. O que você vai perceber é a frieza nas relações. Tem uma autora que eu tô lendo que ela fala uma coisa muito legal. Um psicopata foi preso e tal, enfim. Um médico, se eu não me engano é isso, alguma coisa assim. E aí falaram assim, teu filho vai morrer. Ele falou, tudo bem, eu faço outro. Eu já ouvi essa história. Entendeu? Então, e tem isso com as mulheres também, né? 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. Olha, eu sou a psicopata louca, eu quero que você fale tudo pra mim em 1 minuto já. Na verdade, esse 1 minuto eu vou deixar pra você. Os meus ouvintes, graças a Deus, estão sempre comigo todos os sábados. Eu agradeço muito eles, agradeço muito você. É muita coisa, realmente, pra gente entregar em tão pouco tempo. Mas, assim, é uma florzinha, né? Nem que seja uma pétala no dia das pessoas que nos acompanharam aqui, né? Patrícia, eu gosto de dizer o seguinte. Você disse isso também. Eu, há 2 anos, resolvi ser palestrante, resolvi assumir esse lugar de comunicador, né? E tenho feito muito por isso. E eu fico muito feliz se eu tocar uma pessoa por dia, né? Se toda vez que eu sair para fazer algo, né, com esse entendimento e tocar uma pessoa, eu sinto que é uma missão sendo cumprida. E uma dica vai aqui. Gente, para com essa loucura de ter um propósito na vida. Nós podemos ter um monte de propósito. Tá? Então, para com essa coisa enlouquecida também, dizer, por que você vive? A gente pode viver por várias coisas, são vários os propósitos. Mas o primeiro grande propósito da vida é servir. O segundo grande propósito é amar, que começa com se amar e com amar as pessoas que estão à sua volta. Não julgue pessoas. Os julgamentos são dos atos e não das pessoas. As pessoas podem errar em algum momento, mas nem por isso elas precisam ser julgadas e aniquiladas, porque você aprendeu a odiar quando você devia estar amando. Perfeito. Muito lindo, né? E são momentos, né?
O que a gente aprende a momentos. partir deles, né? Nós Exatamente. nunca somos a mesma pessoa, então não podemos tratar o outro por um simples momento. Lindo a sua citação. Obrigada mais uma vez de coração a você, Santucci, por estar aqui. A galera aqui, eu vou postar tudo certinho no meu Instagram para vocês pegarem os livros e o contato dele. O pessoal já está te seguindo aqui no Instagram. Aos ouvintes que me acompanharam mais até fácil, aqui, ao Doni, a Vibe Tão Mundial. mandando embora, Um mas assim, grande beijo para vocês. Antes que eu perca o meu patrocínio e meu programa, eu preciso falar tchau. Que vocês sigam com o coração bem quentinho, bem consciente, esclarecido das suas escolhas e que ela seja me encontrar sábado que vem de novo aqui na Vibe Mundial. Um beijo grande no seu coração. Esse seu comentário vai aqui, ó, pro Instagram. Tchau!